Aleluia. Vamos fazer uma leitura. Nós já fizemos a leitura no início, mas eu gostaria de ler novamente o Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 32. Daniel, se quiser tocar baixinho na hora da mensagem, pode tocar mais baixinho. Aleluia, graças a Deus. Quero externar aqui a minha saudade, né, pelos irmãos. Nós estamos lá na divisa com o Paraguai e Deus nos levou para lá. Eu fui para fazer uma coisa e acabei fazendo outra, né? Eu não fui lá para assumir uma igreja, mas a igreja lá estava com um problema muito sério, eu tive que ficar. E tinha comunicado os irmãos voltariam em dezembro, mas não será possível. Eu estou continuando lá com a igreja, e está aparecendo novas coisas. A minha família também está desejosa de continuar lá, né? E a obra de Deus, Deus já havia falado várias vezes comigo, muitas coisas, né? A Lenice está ali, que me conhece há muitos anos, já ouviu muita profecia, revelação acerca, e a gente não pode fugir disso. E hoje eu entendo parte de algumas mensagens que eu preguei. Hoje eu consigo entender algumas mensagens que eu preguei, porque eu estou vivenciando algumas coisas. E eu quero ler com vocês o Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 32. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E tu, quando te converteres. Você pode tomar assento, amém? Aleluia. Preparei assim uma mensagem, eu estava lendo em casa, o tempo que eu tive aqui. A gente chega, tem tanta coisa para resolver. E eu quero falar sobre conversão. Eu gosto muito de falar sobre isso. Passei talvez uma boa parte da minha vida pregando sobre esse tema. Eu gosto, sou apaixonado. Eu tento entender isso até o dia de hoje. E não é fácil. Talvez não saiba muito acerca do assunto, mas já tenho tido algum entendimento acerca de. E lendo aqui o Evangelho de Lucas, quando você vai ver, capítulo 22, versículo 31 diz também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teu irmão. E é um texto que me incomoda muito quando eu leio a palavra de Deus. Ele está falando aqui Simão, Pedro, né? Mas Deus não está falando Pedro, Pedro. Ele está falando Simão, Simão. Simão está falando muito do antigo, né? De Simão passa a ser Pedro. Do velho passa a ser novo. Está falando... E Jesus vai usar Simão, antiga natureza. Mas espera aí, aqui é Pedro, chamado como apóstolo. Aqui é um pouco antes do Getsêmani. Ué, mas Jesus está falando para Pedro: quando tu te converteres. Ué, Pedro não era convertido? Ué, mas Pedro andava com Jesus, Pedro era apóstolo. Ele caminhava com Jesus. Na hora da multiplicação dos pães, Jesus passou os 6 para os discípulos lá. Pedro foi lá e ele partiu aquele pão, ele viu a multiplicação. No momento que Jesus estava lá na água, Pedro falou assim: posso ir, mestre? Vem. Ele foi e afundou, mas ele andou. Ele viu curas, milagres, libertação, gente ressuscitada. Andava com o mestre, comia com o mestre, vivia com o mestre. Isso me incomoda muito. E Jesus vai falar para ele: Pedro, tu, né? Satanás está cirandando, vai te cirandar. E eu vou interceder por você, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. E tu, Pedro, quando tu se converter, confirma os teus irmãos.
Mas Jesus já tinha falado para eles, né? Tu és Pedro, tu és uma pedra, né? E sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Andando com Jesus, comendo com Jesus, vivendo com Jesus, respirando o mesmo ar. E precisava de uma experiência de conversão. E ele disse: Senhor, estou pronto a ir contigo, até a prisão ou até a morte. Aí Jesus vai virar para ele, deve ter sido terrível. Jesus lhe disse: Pedro, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. Eu estou pronto para ir, Jesus. Tá, não. Se ainda vai, daqui a pouco você vai estar me negando. E quando a gente vai falar de conversão, é um assunto muito complicado. Algumas correntes teológicas de pensamento acerca disso, daquilo, acerca de como funciona esse processo. E Paulo tem um texto que ele é complicadíssimo em Romanos capítulo 12. Abre aí. Eu já falei sobre esse texto aqui, mas eu vou repetir alguma coisa sobre ele. Romanos 12, versículo 1, Paulo vai falar assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deixa aberto aí. Então Paulo está falando, rogo-vos, né? Pela compaixão de Deus. Eu fiz uma exegese desse texto no grego. Eu falei, não, deixa eu tentar entender, ver se tem mais alguma coisa. E Paulo está falando assim, rogo-vos, no sentido no grego é exorto, chamo vocês para dentro da presença de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo assim, eu estou chamando vocês para vir para dentro da presença de Deus, para dentro, porque eu estou nela. A ousadia do apóstolo de estar na presença de Deus, está convocando, porque Romanos, aqui quando tu vê a carta de Romanos, não é uma igreja que Paulo foi, visitou, fez, ficava indo, não, aqui é um tratado teológico, ele está ensinando a gente. Ele fala assim, eu estou exortando vocês, pela compaixão, pela misericórdia de Deus, que venham para a presença dEle, porque eu estou nela. E não vos conformeis com esse mundo. Conformar no original grego, amoldar, tomar forma. Não tome essa forma do mundo, sai dela. Aí vem aonde vem o grande choque. Mas transformai-vos, né? Isso, fantástico. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Renove a vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Muitos irmãos aqui sabem que se transformar aqui no original grego é metamorfo. Só tem 2 palavras no grego para transformação, metaschematismo, metamorfo. Aqui Paulo fala metamorfo. Paulo está dizendo assim, sofreis uma metamorfose total, uma conversão total, nunca mais terás o molde do mundo. Pouca gente consegue isso. Não dá para falar mentira, ainda mais no púlpito. Pouca gente consegue isso assim. E ele vai falar, transformar pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E quando a gente fala de conversão, é um pouco, dá um choque em alguns, porque a gente pensa que a conversão é sempre para o irmão, para o ímpio que está visitando. E eu vou dizer a vocês, há muitos anos atrás, a conversão geralmente, quando se pregava, era para o ímpio. Há muitos anos atrás. Hoje você pode pregar em qualquer igreja que está cheio de gente precisando. Porque se a igreja brasileira tivesse convertidos, como Paulo experimentou, ele está falando, estou chamando vocês para dentro da presença de Deus, porque eu experimentei uma metamorfose, e nunca mais volto para esse mundo.
Agora, se isso tivesse ocorrido mesmo, a gente teria 25 milhões a 30 milhões de convertidos. Gente que não tem nada do molde mundano. As igrejas seriam uma explosão espiritual, visão, profecia, revelação, manifestações espirituais tremendas, porque são igrejas cheias de convertido, no modelo que o apóstolo Paulo está falando aqui, de uma experiência profunda e total com Deus. Aleluia. Strong fala sobre conversões no seu tratado de teologia, uma obra fantástica. É a mudança voluntária da mente do pecador. Ou seja, é um ato de vontade do pecador. Não tem a conversão. Deus é a força, o homem é a resistência, né? E se o homem resistir, pode chegar ao nível de não ter mais, a mente cauterizada, não alcançar mais a salvação. Aí já é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Rejeitou totalmente a possibilidade da salvação. Strong fala, é a mudança voluntária na mente do pecador, na qual, por um lado, ele dá as costas para o pecado, e por outro, se volta para Cristo. Então, num lado ele, converter é dar a volta, é dar uma volta, é o significado. Então ele dá a volta para o pecado, se vira totalmente, dá as costas e se volta para Cristo. E ele vai falar mais que o elemento negativo é o arrependimento, é a tristeza. O elemento positivo é a fé. A conversão é feita de dois elementos, arrependimento e fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim o tempo do refrigério na presença do Senhor. Arrependimento sem fé não dá, e fé sem arrependimento é impossível. Aleluia. E é interessante que Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Você pode aceitar ou não, você pode querer ou não. E o que é mais profundo nisso tudo, é que na hora da conversão, quando você passa por uma experiência de conversão, você tem que ter o livre-arbítrio. O Espírito Santo toca em você. Ele penetra no homem, sem ferir a liberdade que ele deu ao homem. Isso aqui é tremendo. Ele não vai ferir a tua liberdade, ele vai penetrar no homem, e o homem, pela vontade dele, vai aceitar. Aí sim, ele vai conhecer a verdadeira liberdade. Ele não tem liberdade. Ele vai passar a conhecer a verdadeira liberdade. Santo, aleluia. Uma verdadeira transformação é algo tremendo. E quando você pega essa metamorfose, eu estava estudando, tem vários animais que passam por esse processo. E o mais que a gente conhece bastante, todo mundo aqui deve já ter brincado com isso quando criança, pelo menos antigamente era assim, Você ia lá, ficava brincando na árvore para ver se aquele casulo, da lagarta, para ela se transformar em borboleta. Aí você ficava olhando, aí vinha aquele fenômeno. E certa feita um homem, ele estava observando esse processo de metamorfose. E ele olhou aquela lagarta dentro do casulo, ele ficou lá acompanhando. Ele começou a ver aquela asinha da borboleta sair. Ele achou aquilo fantástico, tremendo. E está saindo. E ele resolveu dar uma ajuda. Ele foi lá, botou o dedinho, tirou um pouquinho do casulo, para facilitar a saída da borboleta. Saiu com uma asa só, sem voar. Não complementou a metamorfose. Qualquer interferência humana impede a total metamorfose. Qualquer centelha, qualquer faísca humana, qualquer coisa mínima do homem
nesse processo, você pode sentir o Espírito Santo, sentir uma coisa tremenda, eu estou sentindo, eu estou arrepiado. Crente gosta muito de arrepio, né? Estou arrepiado, estou sentindo, está profundo. Mas se tiver alguma coisa humana, não vai completar. Eu me converti, mas eu não vou perdoar aquele ali ainda não, porque ainda não é o tempo. Não vai completar. Qualquer coisinha do senso da natureza humana, do pecado, impede totalmente a metamorfose que Deus quer fazer na vida do homem. Está cheio de crente em igrejas cujo o dedinho foi mexer no casulo e não completou, estão mancos. Não tem liberdade para voar. Aleluia. E o salmista no Salmo 51 fala assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão da tua misericórdia. Ele pecou, ele estava naquela situação difícil. Ele vai clamar pela misericórdia para que seja apagada as suas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Quando a gente experimenta a verdadeira conversão, amada, a coisa muda totalmente. Não há mais prazer nenhum nesse mundo. O prazer pelas coisas mundanas some. Você tem um desejo ardente de estar na presença de Deus. O verdadeiro convertido, ele não consegue passar um tempo sem sentir alguma coisa. Ele não consegue passar um tempo sem ter uma experiência com Deus. A experiência com Deus não é uma exceção na sua vida, é uma regra prática e cotidiana. Seja ele andando em alegria, seja ele andando em tristeza, em tribulação, ele tem experiência com Deus, porque ele sente que a mão santa de Deus está na vida dele. Seja, Pai, com pouco dinheiro, com muito, em aflição, em tristeza, em alegria, em gozo, em pranto, em luto, Deus está com ele. Essa experiência, ela é profunda, ele não consegue se desvencilhar dela. Uma igreja alegre, Satanás se irrita com ela. Mas tem uma igreja que ele abomina, a igreja cujo coração dos membros é quebrantado. Essa ele abomina. Quando ele vê uma igreja chorando, quando ele vê uma igreja que pranteia, uma igreja que pede perdão, uma igreja cujos pecados ocultos eles são revelados através dos profetas ou através da santa palavra de Deus, aí essa igreja ele abomina. Dessa ele tem medo, dessa ele tem temor. Da outra de muitos movimentos, muita coisa, essa aí ele não está muito preocupado. Porque a igreja quebrantada tem crente que ora, tem crente cujo joelho tem uma marca, é o crente que conhece a madrugada, no oculto, no silêncio eles estão ali, né? A igreja não está vendo, o pastor às vezes não vê, mas eles estão ali na madrugada, cada um lá no seu cantinho, em algum lugar está lá. Essa igreja é temida no inferno e conhecida no céu. E infelizmente, grandes igrejas têm um grupo pequeno carregando, muito pequeno, mínimo, vai diminuindo o dedinho, que fica ali pelejando. Aleluia. E o salmista vai fazer aqui o ato voluntário, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de ti.
Aleluia. Poder da confissão. Ato voluntário. Isso é fantástico. Você usa o teu livre-arbítrio, a tua livre vontade, para expressar a Deus que é pecador, para expressar a Deus que você carece da misericórdia dEle. Você expressa para Deus, reconhece que é pecador e que necessita da graça dEle. Aí você é um verdadeiro adorador. Tem gente que pensa que adorador é quem canta muito. Adorador é aquele que oferece um sacrifício aceitável a Deus, seja no louvor, na adoração, na confissão, na ação de graça. É só oferecer um sacrifício agradável a Deus. Independente da tua posição, de quem você é na igreja, se você só senta no banco quietinho, amém. Se tu oferece o teu sacrifício, como Paulo falou, o culto é racional, né? O sacrifício é agradável, Deus está lhe recebendo. Aleluia. Eis que, versículo 6, Salmo 51, 6. Eis que amas a verdade no íntimo. Deus ama a verdade aonde? No íntimo. Confissão verdadeira, se colocar verdadeiramente na presença de Deus. Não dá para jogar com Deus, não dá para barganhar, dar volta nele e nem pensar, é impossível. Ele conhece a verdade no íntimo. E no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Aleluia. Lá no íntimo, lá no oculto, Ele faz você conhecer a sabedoria. Elias é um personagem interessante, o profeta Elias. Tisbita, cidade de Tisbe, ninguém sabe, é uma cidade que não foi achada ainda, na arqueologia não tem muitos, tem dados. Profeta desconhecido de um local desconhecido para uma missão conhecida. Vai lá e profetiza a Acabe que não vai chover. Acabe era só o rei, ele foi lá e entregou a mensagem. E Deus falou para ele: vai lá, esconde-te no ribeiro de Querite. Vai lá, fica escondido no oculto, no profundo. Lá tu vai conhecer a sabedoria. O salmista está dizendo aqui: no oculto me faz conhecer a sabedoria. Tem gente que tem muito amigo confidente, amiga, confidencia a vida toda, gosta de falar, fala a vida toda para o outro, fala a vida toda para Deus na madrugada. Aí vai ter solução. Elias vai lá e se esconde. Tem hora que Deus vai mandar você se esconder. Se o teu pastor vai aceitar, se teu irmão, se teu amigo, se as pessoas vão te julgar, não interessa. Esconde-te lá no ribeiro de Querite. Querite no hebraico significa aplanar. Vai lá que eu vou passar a plana na tua vida, vou botar tudo retinho. Depois Deus vai mandar Elias para Sarepta. Sarepta no hebraico, fundição. Ele foi aplanado, agora vai para a fundição. A fundição é onde tira as impurezas. Agora lá na fundição vai tirar tudo que é impuro. A gente fala da peleja de Elias lá com os profetas de Baal, mas ele passou na escola da plana e na da fundição. Não é assim que vai essas guerras grandes, amado, é muita escola, né? Aleluia. Graças a Deus. E porque a gente nós falamos, somos convertidos, temos essa plena convicção, né, de conversão. E porque as coisas não acontecem como deveriam acontecer na nossa vida. Tem hora que eu me sinto como Pedro, antes de Jesus falar para se converter. Parece que a gente está andando com Jesus, né? Hoje com o Espírito Santo, né? Vendo as coisas, mas parece que está faltando ainda alguma coisa. Parece que está faltando alguma coisa.
Eu passei quase 1 ano, 2 anos pregando, rodando igreja em vários locais, pregando só sobre conversão. E tive uma experiência tremenda. Deus mandava pregar aquele mesmo tema. Eu falei, então amém. E eu chegava em igrejas cheias. E quando se né? E igrejas que não tinha visitante nenhum. E eu ficava pensando, se eu vou pregar sobre conversão, só tem crente. Amém. E o Espírito Santo me incomodava para fazer apelo. Eu, amém. Aí Deus me ensinou o porquê. Sempre vinham pessoas à frente, crentes. Eu vi jovens chorando. Depois eu fui ver, nunca tinha tido uma experiência real com Deus. Experiência real. Eu não sei o que você deseja da vida. Eu hoje estou lá, eu fui transportado daqui lá para a divisa com o Paraguai. Eu ia fazer uma coisa lá. Eu até comentei aqui com os irmãos. Eu cheguei lá para trabalhar na base. A igreja lá do lado estava com os problemas, praticamente quase zerou a igreja que tem do lado da base missionária. Sou responsável lá pela base e supervisiono a igreja a pedido do pastor, presidente. Ficou quase vazia. Eu falei, amém, já que eu sou pastor, eu estou aqui, eu vou ficar na igreja. E eu olhei para um lado e falei, eu sou um pastor praticamente sem ovelha, não tem quase praticamente ninguém. E gosto do ministério de ensino, me achei como um mestre sem discípulo. O Lúcio passou o tempo lá comigo, viu a agonia. E a igreja foi crescendo, está desenvolvendo. Do nada apareceu um grupo de jovens no Paraguai querendo aprender Bíblia. Parou um carro lá de um presbítero amigo nosso que trabalha lá no Paraguai, que a gente ajuda lá. Me pegou, me transportou de carro até uma lojinha de tinta. Cheguei lá, tinha um grupo de jovens. E eu fiquei 5h30 com eles fazendo pergunta e eu respondendo. Só 5h30. Cada encontro que eu tenho com eles é 3, 4 horas. Desejo ardente de conhecer a palavra de Deus. Gente que está tendo uma experiência profunda de conversão. E tem uma coisa que é muito triste. Será que eu sou o mesmo crente do início da minha carreira cristã? Será que eu sou o mesmo crente quando eu me converti? Será que eu tenho as mesmas práticas? Será que eu vivo na mesma intensidade o Evangelho? Parece que quando os anos passam a gente vai sendo castigado pelos problemas, circunstâncias da vida. Parece que as coisas vão ficando difíceis. E a gente às vezes esmorece. A Bíblia diz que a esperança demorada enfraquece o coração. Mas ela também diz que o desejo chegado é como a árvore da vida. A esperança pode demorar, mas quando chega, é como a árvore da vida. Te alimenta todos os dias. Aleluia. E eu tenho pedido algo a Deus lá onde eu estou. Tenho orado, Senhor, não... Todo pastor gosta de ver uma igreja cheia. Não tem quem não gosta. É hipocrisia, né? Falar, não, quero, né? Todo mundo que gosta de ver, eu também. Mas eu tenho pedido a Deus, Senhor, eu quero ver uma igreja de pessoas convertidas, cheias do Teu Espírito. Se tiver 10, amém. 15, amém. Se tiver 5, amém. Né? Que adianta ter 1000 e fofoca para tudo que é lado, problema, um monte de coisa. Mas se tiver 10 cheio do Espírito Santo, é uma igreja cheia de vida. A vida não está no número. A vida está no crente que está ali, vaso. Se preocupamos com tantas coisas. Tem um salmo que fala que eu não me exercito em tantas coisas, em tantos assuntos. De certo eu fiz calar e sossegar a minha alma, tal uma criança desmamada para com sua mãe.
O salmista está dizendo: eu só quero descansar e relaxar na tua presença, como uma criança de colo fica no colo da mãe ali cuidada. Eu não quero muita coisa na vida, eu não quero muita coisa. Eu só quero saber que eu sinto a presença de Deus. Foi cantado aqui 51:10, Salmo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Essa renovação que a gente precisa de um espírito reto diante de Deus, um espírito que possa ser alcançado pelo Espírito de Deus, que possa ser movimentado por Ele, um espírito aberto à voz de Deus, para que Ele possa falar e ser ouvido. E o salmista entrou em desespero: não me lances fora da tua presença. Eu pequei, eu conheço a minha transgressão, eu conheço o meu pecado, mas não me lança fora da tua presença. Existe uma coisa pior que um ímpio pecador: é um crente que já conheceu a presença de Deus e não sente mais nada. Eu não sei o que é pior. Eu acho que é o crente que já teve a experiência profunda e hoje está seco. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, Senhor. A alegria da salvação. Tem gente que confunde a alegria da alegria, né? Viver alegre. Estou dizendo a alegria da salvação. É você andar na rua e sentir o Espírito Santo. Você está alegre. Mesmo no momento de aflição, né? Um dos textos mais lindos da Bíblia, eu já falei aqui, na minha opinião, é lógico, cada um tem sua opinião. Está lá em Ezequias, na sua doença, né? Eis que para a minha paz eu estive em grande aflição. Não combina, não tem como, mas não combina no mundo. Aqui dentro, o crente tem paz na aflição, o crente tem paz na angústia, o crente tem alegria na tristeza. Não dá para explicar e não é para explicar, porque eu creio pela fé em Deus. A minha força está no Senhor, que fez o céu e a terra. Eis que para minha paz eu estive em grande aflição. Tu, Senhor, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas, Senhor, todos os meus pecados. Vou te dar alegria na aflição. Não vou olhar os teus pecados, porque tu está sendo sincero diante de mim. E quando tu for olhar para eles, você não vai ver eles, você vai me ver na frente deles. Aleluia. Torna a dar a alegria da salvação. E susteme com o espírito voluntário. No grego, inclinador, que se inclina, que adora, um espírito que adora. Você pode adorar no seu corpo, balançar. É bom, é. Se não fosse bom, tu não tinha corpo. Você pode adorar na sua alma, seu sentimento. O carnaval agora vai ser um banquete da alma e do corpo. Agora, quando você adora em espírito, vaza. Aí é outra coisa. Os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Aleluia. Aleluia. Versículo 16: porque tu não comprases em sacrifícios, senão vos daria qualquer sacrifício.
A devoção é um sacrifício. Tem muita gente devota. Ah, mas isso é catolicismo? Não, na igreja evangélica está cheia de devoto. Devoto que vem todo domingo é em devoção. Ele participa, tá? Mas ele não é ainda um verdadeiro adorador. Ele não aprendeu a conhecer essa essência da adoração real. Ela não teve essa experiência profunda com Deus. Aí ele vai falar aqui, os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. Espírito quebrantado. A alma sede dos seus sentimentos. O espírito é aquilo que te leva a ter comunhão com Deus. Espírito quebrantado. E o coração quebrantado e contrito, esmagado, não desprezará, ó Deus. Aleluia. Eu já contei aqui, vou fechar a mensagem, contei há muito tempo atrás. Eu quero contar a você uma experiência de conversão que aconteceu na África. Envolve um guerreiro Maasai. Os Maasais são uma tribo conhecida, né? Você vê muito em filme, né? Eles andam de vermelho, geralmente tem 2 metros, 2,20 metros, são muito altos, são caçadores de leão. Eles andam com umas lanças gigantes. São temidos pelos leões, que eles caçam em grupo, né? Eles montam um grupo e caçam de leões. E um missionário nas savanas africanas encontrou um homem Maasai e ministrou a palavra de Deus para ele. E ministrou com uma unção tão profunda. E aquele guerreiro Maasai aceitou a Jesus, mas foi uma conversão impactante. Tão impactante que ele pegou a sua lançazinha e foi para a aldeia. E ele chegou na aldeia. E ele falou assim, olha, hoje eu conheço a verdade. Hoje eu sei quem morreu pelos nossos pecados. Existe um Deus e Ele tem um Filho e Ele morreu pelos nossos pecados. E hoje eu sei qual é o caminho real da verdade. Mas aquela tribo não adorava a Deus. Os mais velhos da cidade, os anciões, ficaram revoltados com aquilo. E Joseph, esse guerreiro Maasai, ele foi pego. Foi jogado no chão. Cercaram e começaram a bater nele. As mulheres pegaram uma cerca de arame farpado e começaram a bater nele com aquele arame. Joseph é pegado, carregado e jogado fora da sua aldeia, sangrando, todo machucado. Um tempo depois ele acorda. A tendência natural humana é ficar com ódio da sua tribo. A tendência natural de um convertido. Você vai ouvir agora. Joseph chegou naquela situação. Eu devo ter feito alguma coisa errada. Porque Jesus é o Salvador. Deus é verdadeiro, Jesus é o Salvador. Eu devo ter falado alguma coisa errada. E Joseph vai lá de novo. Entra na aldeia. O ritual se repete. Os anciões pegam Joseph, jogam no chão. As mulheres vêm com aquele arame farpado e batem em Joseph. A primeira surra ele sobreviveu, a segunda já ficou muito ruim. Jogam ele novamente fora da aldeia, naquela área. Joseph acorda. Tendência natural humana. Agora eu vou ficar com raiva mesmo. Joseph vai lá na aldeia de novo. Chega na aldeia, não conseguiu nem falar. Quando ele chegou, já pegaram ele, aí você já sabe, né? Joga no chão e... Joseph apanha muito. E ele fica inconsciente. Passa-se algumas horas. Joseph abre os seus olhos. E ele vê aquelas mulheres, aquela tribo que estava batendo nele, estava cuidando dele. E todos eles aceitaram a Jesus como seu Salvador. Olha o que é uma conversão. Uma mudança total de vida. Pedro
Simão, Simão, o inimigo está te cirandando. Eu vou interceder por você, para que a tua fé não se desfaleça. Mas eu não vou te negar, eu vou viver com o Senhor, eu morro pelo Senhor. Não morre não, tu vai me negar daqui a pouco. Aí tem a negação de Pedro. Pedro vai lá e nega, se confirmou. E vai lá Pedro, quebrado, destruído, negou o mestre. Isso vai ficar marcado para a história toda. A história dele podia acabar ali, marcado, Judas como traidor, ele como negador. E a negação de Pedro faz uma coisa, tem uma coisa tremenda. Ele nega, entra naquele período terrível, se quebranta totalmente, é um homem totalmente quebrado. Todo aquele jeitão altivo de Pedro era aquele jeitão dele, né, de querer resolver, cortar a orelha, né, e tudo ele queria resolver da maneira que ele podia, achava que tinha que resolver. Mas depois da negação, surge um novo Pedro. O alicerce que Deus falou para aquela igreja. O homem que passava, a sua sombra curava. O homem que passava, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas isso eu te digo em nome de Jesus, levanta e anda, vai. É o novo Pedro, é o Pedro convertido, não é o Simão, não, é o Pedro convertido. Aleluia. Sabe o que é mais duro nessa mensagem de falar? Para mim, para mim também é saber que essa experiência sempre esteve à disposição dos pecadores e também dos santos. Essa experiência de conversão, essa experiência profunda com Deus, ela sempre esteve. Enquanto você estiver vivo, ela vai estar aí. Amém? Aleluia. Eu sou pastor pela misericórdia de Deus. E Deus sabe que era uma coisa que eu fugia e não desejava. Mas amém. Estou aqui para cumprir um chamado daquilo que Deus falou comigo. Sempre quis ficar nas retaguardas. E hoje estou escondidinho lá, não tenho nem ligado para ninguém. Eu tirei um tempo para ficar quietinho lá no meu canto, porque eu entendo que eu preciso buscar a Deus com mais profundidade. O mundo está muito mal, as pessoas estão muito más. Sinal dos tempos. Escândalos atrás de escândalos. Eu não quero viver essa vida. Eu estou procurando Deus de uma forma mais profunda. Amém? E se você está procurando, fica de pé também, irmão. Eu vou te falar uma coisa que ajuda muito a gente na hora do desespero, da aflição, da dúvida. Na hora que a gente está sem esperança, sabe uma coisa que ajuda muito a gente? Trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Tem um salmo que eles falam, né? Das memórias do passado, quando o Senhor, Tu nos tirou do cativeiro. Senhor, quando Tu fez isso. Agora eu estou assim. Eu trago à memória o que me traz esperança. Eu vou lá na cruz e começo a meditar no sacrifício de Jesus. Aquilo me dá muita esperança, né? Quando a coisa está assim, quando eu estou muito distante, eu vou lá. Aí eu vou lá no passado.
E chego lá pertinho da cruz e fico olhando o que eu fiz com o meu mestre. A nossa geração acha que a esperança está no futuro. Mas eu quero dizer a você que a nossa esperança nunca vai estar nesse futuro. Ela primeiro está lá no passado, na cruz. Depois ela vai para o futuro, sim, no arrebatamento da igreja. Mas a nossa esperança começa lá no passado. Aí eu olho para a cruz, fico imaginando. Aí eu trago à memória outra coisa que me dá esperança. Eu me lembro de quando eu me converti, quando eu chorei amargamente. Aí não tem jeito, aí eu sinto vontade de chorar. Aleluia. Aí quando a coisa fica mais distante, estiver muito estreita, pastor Carlos, aí eu vou pensar em outra coisa que me dá mais esperança. Quando Deus me encheu com o Espírito Santo dele. Aí não tem jeito, aí quebra tudo, não sobra mais nada. Precisamos de uma igreja quebrantada. Precisamos de uma igreja contrita, de adoradores em espírito e em verdade. Não tem jeito, amados. Só com o coração quebrantado que a gente vai perdoar, que a gente vai amar, que a gente vai olhar para o irmão e ver o melhor dele e não o pior. E que só com o coração quebrantado tu vai ter autoridade também para pregar em cima dos pecados. Só com o coração quebrantado, só com a conversão santa, verdadeira, que você vai ter isso. Fecha teus olhos um minutinho e fala com Deus um pouquinho aí. Desculpa, pastor Gilberto, esse tempinho que está passando. Aleluia. Fala com Deus sobre a tua conversão aí. Faz um exame, você e ele aí, como é que está as coisas. Eu não quero mais essa vida. Ah, santo, aleluia. Deus de maravilhas, santo, aleluia. Ah, Senhor, nos visita com teu Espírito, Senhor. Tem misericórdia das nossas iniquidades, Senhor. Misericórdia dos nossos pecados, Senhor. Aquilo que tem feito divisão, Senhor, entre nós e Ti, Senhor. Ah, Senhor, quebranta-nos. Dá-nos uma igreja, Pai, alegre sim, Senhor, mas uma igreja preparada para o quebrantamento, Senhor, para que a gente possa conhecer no profundo, no escondido, Senhor. Para onde iremos nós, Senhor, sem a Tua presença? Não nos deixe ficar insensíveis, Senhor. Passar um tempo sem sentir a Tua real presença, Senhor. Não deixe que a gente seja, ó Pai, alcançado pelas coisas do mundo de tal maneira que a insensibilidade seja como uma nuvem, Senhor, e cubra a verdadeira realidade, Senhor. Ah, Deus amado, toma cada um aqui em Tuas mãos, Senhor. São pessoas, ó Pai, que eu considero, que eu amo, Senhor. Toma o Teu povo em Tuas mãos, Senhor. Oh, Pai, essa experiência pode ser sentida pelo menor, pelo maior, Senhor. Oh, Pai, não há tamanho, não há condição financeira, social, condição material, Senhor. Oh, Pai, essa experiência é para aqueles, oh, Pai, que creem, Senhor. Ah, Senhor. Oh, Pai, não há como se santificar, Senhor, a cada dia, Senhor, sem uma regeneração da nossa alma e do nosso espírito, Senhor. Tu és santo, 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 aleluia. Muito obrigado, Senhor. Ah, Senhor, nós não merecemos. Nós não merecíamos, Senhor, ver o Teu Filho, ó Pai, sacrificado na cruz, mas Tu entregou Ele voluntariamente. Da mesma forma, Pai, a gente deve entregar a nossa vida voluntariamente a Ti, Senhor.
Senhor, gera nessa igreja inconformados, Senhor. Inconformados com a situação espiritual, Senhor. Crentes inconformados, Senhor, em não ver as coisas acontecer, Senhor. Crentes inconformados, Senhor, de não sentir algo a mais. Senhor, Tu serve banquetes, e muitos estão comendo da migalha que cai da mesa, tendo lugar na mesa, cadeira reservada, aguardando. Leva-nos uma condição, Senhor, para sentar nessa mesa e partilhar desse alimento, Senhor. Consola os quebrantados, Senhor. Consola aqueles que estão, Senhor, em angústia, em aflição, Senhor. Ó Pai, se alguém, ó Pai, que tem um pecado que não consegue se libertar, liberta pela Tua misericórdia, Senhor. Se há algum perdão, Senhor, arquivado, Senhor, como uma peça de museu na vida de alguém, Senhor, ó Pai, que seja liberado nessa noite. Que essa pessoa possa sentir o desejo de perdoar, Senhor, para que possa ser renovada completamente, Senhor, para arrependimento, e possa experimentar novamente as maravilhas oriundas do trono de Deus. Santo, aleluia. Deus justo, fiel e verdadeiro, muito obrigado por essa noite. Dá-nos paz, Senhor. Dá-nos paz nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.